E aí, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, nós vamos tratar de um assunto específico do grande tema chamado soluções, que são as titulações ácido-base, ok? Então, vamos entender essa técnica laboratorial. A titulação ácido-base é uma técnica laboratorial que consiste em descobrir a concentração de uma solução ácida pela reação com uma solução básica de concentração conhecida, ou vice-versa. Você pode descobrir a concentração de uma solução básica através de uma reação com uma solução ácida que tenha concentração conhecida, ok? Então vamos lá. A gente vai abordar esse tema usando exemplos para formalizar melhor, para sintetizar melhor aquilo que a gente de fato precisa para entender. Vamos ao exemplo número 1. 2,5 ml de uma solução aquosa 0,02 mol por litro de hidróxido de sódio, NaOH, portanto uma base, foram gastos na titulação de 5 ml de uma solução aquosa de ácido clorídrico, HCl, de concentração desconhecida. E a pergunta, obviamente, é qual a concentração em mol por litro, que muitas vezes também é chamada de concentração molar, dessa solução ácida, dessa solução de HCl? Bom, então vamos entender quais são os equipamentos usados, a vidraria usada, alguns nomes importantes, para depois a gente efetivamente fazer os cálculos necessários para se descobrir, como está aqui, a concentração de uma solução de HCl, sabendo a concentração da solução de NaOH, ok? Bom, esse slide, pessoal, ou esta tela, ele é muito importante porque nós vamos agora dar nomes aos bois. A primeira coisa é entender o que vem a ser a palavra titulante. Então, neste exemplo específico, que é o exemplo número 1, a solução aquosa de NaOH de concentração conhecida, 0,02 mol por litro, o NaOH é chamado o titulante. E aí você fala, mas o professor, por que tem esse nome titulante? Ué, porque esta solução, ela vai titular uma outra solução. Então, esta solução de NaOH, que você sabe a concentração dela, ela é chamada titulante. Mais um detalhe importante, o titulante é colocado na bureta, cuja imagem está representada aqui nesse GIF animado, ok? Ao final da nossa apresentação, eu vou fazer uma sugestão de 3 vídeos experimentais mostrando titulações experimentais, cujos vídeos eu escolhi do YouTube. São muito importantes, é importantíssimo que você veja. Bom, então vamos lá. O titulado seria aquela solução que você quer descobrir a concentração. Então, neste exemplo específico, que é o exemplo número 1, a gente quer determinar a concentração em mol por litro de uma solução ácida, contendo HCl, que é o ácido clorídrico. Portanto, aquele que será titulado, ele é chamado, obviamente, titulado. E mais um detalhe importante, a gente coloca aquela solução que a gente quer determinar a concentração no Erlenmeyer. E o Erlenmeyer é essa vidraria que está logo embaixo. Ok, pessoal? Bom, e um detalhe final. Como é que a gente sabe em que momento que a gente vai, como você está vendo ali, eu vou explicar melhor na medida que a gente for seguindo a aula, a gente abre uma torneirinha da bureta para que pingue, né, goteje sobre a solução ácida, que é aquela que você quer determinar a concentração, você quer que goteje nela uma solução básica. Mas a pergunta que todo mundo faz, que tem curiosidade, mas quando é que a gente sabe que está na hora de fechar a torneira? Né, impedindo que mais base entre em contato com o ácido que está no Erlenmeyer. É porque a gente coloca uma solução, uma substância chamada indicador. Portanto, o indicador é colocado no Erlenmeyer. E para que serve o indicador? Ao mudar de cor, ele indica que a proporção estequiométrica entre o ácido e a base foi atingida. Em outras palavras, a quantidade em mol do ácido presente no Erlenmeyer foi totalmente neutralizada pela base que foi gotejada através da bureta.
Porque se a gente não usar desse artifício de colocar uma outra substância que vai mudar de cor no momento em que a proporção estequiométrica foi atingida, a gente não saberia em que momento que a quantidade de ácido foi aquela quantidade total de ácido presente no Erlenmeyer foi totalmente neutralizada pela base que você está gotejando. Então, é dessa maneira que a gente fecha a torneira. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Agora sim, vamos fazer a parte de cálculos estequiométricos. Veja, primeiro vamos calcular qual a quantidade em mol de NaOH que estava presente na solução da bureta. Por quê? Porque o NaOH é o titulante, ele estava dentro da bureta, a gente abriu a bureta, deixou gotejar a solução. Quando o indicador mudou de cor, ali atrás está escrito que foram gastos 2,5 ml da solução aquosa de NaOH. Melhorou agora? A gente tinha gotejado 2,5 ml da bureta para o Erlenmeyer. Essa solução que foi gotejada é a solução de NaOH. Mas a gente vê durante o experimento o momento exato em que o indicador muda de cor. E neste caso, desse exercício aqui proposto, o indicador mudou de cor quando haviam sido gotejadas a gotas equivalente a 2,5 ml da solução básica, ok? Eu estou explicando isso assim, até de uma maneira um pouco repetida, para você para te dar um significado experimental melhor, mais adequado, para não ficar só uma explicação matemática pela matemática, ok? Então vamos lá. A concentração da solução de NaOH, que a gente falou que é a solução de concentração conhecida, é 0,02 mol por litro. O que isso nos diz? Que em cada 1.000 ml da solução de NaOH, que você colocou lá na bureta para servir como titulante, em cada 1.000 ml há 0,02 mol. Mas durante a titulação foram gastos 2,5 ml apenas. Portanto, neste volume que de fato caiu dentro do Erlenmeyer e, consequentemente, reagiu com ácido ali presente, em quantos mol que havia ali? Se você fizesse a regra de 3, você encontra 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol de NaOH. Muito bem, gente. Agora é uma parte importantíssima. Você tem que lembrar que um ácido reage com uma base, virando sal e água. Então está aqui a equação química montada e balanceada. Pela proporção estequiométrica presente entre o ácido e a base, você percebe que um mol do ácido reage completamente, em outras palavras, um mol do ácido neutraliza completamente um mol da base. Isso é a proporção estequiométrica que te fornece, né? Porém, você acabou de descobrir que em 2,5 ml da solução básica que caíram dentro do Erlenmeyer, havia quanto de NaOH? Havia 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol. Ora, se um mol neutraliza um mol, essa quantidade em mol de NaOH que caiu dentro do Erlenmeyer neutralizou completamente, porque é 1 mol para 1 mol devido à proporção estequiométrica, 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol de HCl. Ora, é o que eu escrevi aqui para vocês. Logo, 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol de NaOH neutralizou completamente a mesma quantidade, porque a proporção estequiométrica, segundo a equação química balanceada, é 1 para 1. Mas aqui um detalhe muito importante, pessoal. Esses 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol de HCl, que estavam ali no Erlenmeyer, porque agora eles já reagiram, né? Ambos viraram o quê? Sal e água, concordam? É só você observar a reação, uma reação de neutralização. Ácido mais base, virando sal e água. Mas é importante você lembrar que esses 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol de HCl, ele estava no Erlenmeyer e você havia adicionado 5 ml da solução ácida. Entenderam? Esta quantidade de ácido, que já reagiu virando sal e água, mas antes de reagir, estava presente nos 5 ml da solução ácida que você colocou para poder fazer o experimento. E aí, o que a gente quer descobrir é a concentração
E essa concentração é em mol por litro. Portanto, 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol de HCl estavam em 5 ml da solução ácida que você pegou para poder fazer a reação. Ora, em 1000 ml dessa solução ácida, uma vez que é proporcional, quantos mol então que existiam? Ou existem, se você preferir? Existem 1 vezes 10 elevado a menos 2 mol de HCl. Existe, né? Porque é menos do que 1. Então, conclusão: a concentração de HCl na solução ácida vale 1,1 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Esta é a concentração de ácido clorídrico presente na amostra que você pegou. Ok, pessoal? Muito bem. Gente, é possível resolver sempre titulação usando regras de 3? Sem dúvida. A gente vai ver no próximo exemplo, né? Mas aqui eu vou apresentar para vocês uma fórmula matemática que também eu sugiro que você aprenda. Veja bem, 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH, produzindo 1 mol de NaCl e 1 mol de água. Como a proporção é 1 mol para 1 mol entre o ácido e a base, você pode montar a seguinte fórmula matemática. CaVa é igual a CbVb, onde C é a concentração, A e B do ácido e da base, e V é o volume. De novo, Va é o volume do ácido e Vb é o volume da base. Né? Parece muito abstrato, mas eu vou aplicar agora, né, no exercício número 1, no exemplo número 1, para você ver que não tem problema. Logo, você lembra que a gente estava querendo calcular a concentração da solução ácida? Veja bem, Ca, que multiplica. Qual é o volume que você pegou dessa solução ácida? Lembra que a gente chama, inclusive, está escrito ali atrás, a gente chama de alíquota. A alíquota é a quantidade daquela solução que você está pesquisando, que você pega para fazer o experimento. Chama alíquota. Então, a concentração do ácido, que é o que você quer saber, que multiplica o volume da solução ácida que você pegou e colocou no Erlenmeyer, e lembra, você acrescentou o indicador fenolftaleína para, ao mudar de cor, indicar que a proporção estequiométrica havia sido atingida, é igual à concentração da base, a base foi colocada na bureta, né? É o titulante, você sabe a concentração do titulante, e você lembra que a concentração valia 2 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro, que multiplica o volume gasto ao abrir a torneira e deixar gotejar a solução básica sobre a solução ácida, concorda? Então, aquele volume ali, é o volume total do presente naquele total de gotas que caiu no titulado. Então, se você fizer essa fórmula matemática, CaVa é igual a CbVb, você encontra o mesmo resultado que você encontrou usando regras de 3. Bom, você pode me perguntar, professor, essa fórmula então vale para qualquer tipo de titulação ácido-base? Para não antecipar muito, eu te diria que vale, mas a proporção estequiométrica entre o ácido e a base, ou seja, os números que você usa para balancear o ácido e a base na equação, interferem na fórmula matemática. E eu vou provar para vocês que interfere, né, que esses números interferem agora no exemplo número 2. Vamos lá, então? Bem, este exemplo envolve o ácido sulfúrico presente na bateria dos carros, H2SO4. Os dados do rótulo de um frasco de eletrólito de bateria de automóvel informam que cada litro da solução deve conter aproximadamente 390 gramas de ácido sulfúrico puro. Isso é uma exigência, né? Em cada 1 litro tem que ter praticamente, né, aproximadamente 390 gramas de H2SO4. Com a finalidade de verificar se a concentração do ácido sulfúrico atende a essas especificações, 4 ml desse produto, que produto? Do ácido sulfúrico, que é usado nas baterias automotivas, foram titulados com solução aquosa de NaOH, portanto uma base, de concentração conhecida, 0,8 mol por litro. Para consumir todo o ácido sulfúrico dessa amostra, foram gastos
40 ml da solução de NaOH. Veja, gente, como é que, já no exemplo 2, eu garanto que você já está se familiarizando mais com o que a gente viu no exemplo 1. Veja, o que você quer descobrir? A concentração da solução ácida. Portanto, você pegou quantos ml dela? 4 ml. Você coloca onde? No Erlenmeyer e adiciona um indicador. Porque quando ele mudar de cor, está na hora de fechar a torneirinha da bureta. Aquele que você está pesquisando é o titulado. Muito bem. Para você descobrir a concentração do titulado, que nesse caso aqui é um ácido, você usa o quê? Uma base. Essa base é colocada na bureta. Então, ali onde você coloca a substância, que na bureta, ela é o titulante. E mais ainda, você sabe a concentração dela, porque você tem que saber a concentração da solução colocada na bureta para poder descobrir a concentração da outra solução, como eu havia dito no começo da nossa videoaula. Muito bem. Então, você já tinha pingado o indicador ali no Erlenmeyer, já tinha aberto a torneira, tinha pingado. Como está escrito aqui no texto, quando o volume gasto na titulação alcançou 40 ml, entenda, você fechou a torneirinha, parou de gotejar. E o volume que a gente mede observando ali aquela escala que tem na bureta, porque ela uma bureta, é um instrumento de vidro, né? Que tem uma escala que você pode ler o volume gasto. Segundo o texto, te informa que foram gastos 40 ml. Tá ok, gente? Letra A, com base nos dados obtidos nessa titulação, discuta essa especificação do rótulo, ela é atendida. Na letra B, eles pediram para você escrever a fórmula e o nome oficial do produto que é obtido pela evaporação total da água contida na solução resultante do processo de titulação efetuado. Ora, ácido mais base se transformam em sal e água. Conforme o texto, se você vai evaporar a água, o que vai restar é o sal. E a gente vai lembrar do nome dele aqui com toda tranquilidade, ok? Vamos lá? Veja bem, pessoal, eu já expliquei quem é o titulante, quem é o titulado, aonde que a gente coloca o indicador, né? Nesse GIF aqui animado, você até vê o indicador mudando de cor. É uma simulação do que a gente tem falado, né? Então vamos começar igual a gente viu no exemplo número 1. Você colocou uma solução de NaOH de concentração conhecida, quanto? 0,8 mol por litro, na bureta. Abriu a torneira, deixou gotejar, né? Após a adição de 40 ml dessa solução básica, você fechou a torneira porque o indicador mudou de cor. Ora, a pergunta que nos move é, dentro dos 40 ml da solução de NaOH que caíram no Erlenmeyer e, portanto, reagiram com o ácido sulfúrico presente no Erlenmeyer, dentro desse volume, 40 ml, quantos mol de NaOH que tinham? Por que eu falo tinham? Porque eles reagiram com ácido, virando sal e água. Então vamos lá. 0,8 mol está em 1000 ml. Você acredita no dado do exercício. A concentração é 0,8 mol por litro. Ora, nos 40 ml que foram gastos durante a titulação, quantos mol então que tem? Se você fizer essa regra de 3, você encontra 3,2 vezes 10 elevado a menos 2 mol de NaOH. Ok. Gente, importantíssimo agora montar a equação balanceada de neutralização entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio. Veja, esse ácido ele tem na fórmula dele 2H, H2SO4. Portanto, ele libera 2H+. E se ele libera 2H+, o ânion que ele libera é o ânion sulfato, SO4 2-, sulfato. No caso do NaOH, ele libera um Na+, e um OH-. E aí, lembra como é que você aprendeu no primeiro ano, como é que você faz a fórmula de um sal? Vou repetir. Olha para a base, NaOH, ela libera Na+. Olha para o ácido, ele libera, claro, 2H+, mais um ânion sulfato, SO4 2-. Portanto, Na+, né? Você aproxima, que é o cátion, do ânion, da fórmula do ânion, SO4 2-. Quantos Na+ tem que ter
para anular a carga de um ânion SO4 2-. Não tem que ter 2 Na+? Veja bem a fórmula do sal formado, cujo nome é sulfato de sódio. Nele, é só você raciocinar assim. Nessa fórmula, eu estou vendo 2 Na, porque o Na é mais 1. E a carga de 2 Na, que dá quanto? Mais 2, anula a carga de um ânion SO4 2-, que é o ânion sulfato liberado pelo ácido, ok? E aí, isso te permite, ao escrever a fórmula correta do sal, isso te permite fazer o balanceamento da equação química. Quer ver? Vamos ver. 2 Na do lado direito, então você coloca 2 NaOH para ter 2 Na. Um S do lado direito, um S do lado esquerdo. H. Do lado esquerdo, 2 com 2, 4H. Do lado direito, você coloca 2 na frente da água, 4H. E por último, vamos ver o O. À esquerda, 4O com 2, 6. À direita, 4O com 2, 6. É importante treinar, montar as equações ácido-base e balancear, tá, gente? Sempre prestando atenção na fórmula do sal e não se esquecendo, claro, de garantir o balanceamento ao final. Muito bem, voltando à titulação, né? Pela proporção estequiométrica, ou seja, pela equação química, um mol do ácido neutraliza completamente, reage completamente com 2 mol da base. Ora, mas a gente acabou de descobrir que naqueles 40 ml da solução básica que pingaram, que gotejaram sobre a solução ácida, fazendo ambos reagirem, havia 3,2 vezes 10 elevado a menos 2 mol de NaOH. Ora, então esta quantidade real de NaOH, ao ser gotejada no Erlenmeyer, encontrou e reagiu, consequentemente, com quantos mol de ácido sulfúrico? Cuidado agora, não é 1 para 1. Como 1 mol está para 2 mol, 3,2 vezes 10 a menos 2 mol está para metade, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 2 mol de H2SO4. De novo, cuidado agora para não morrer na praia. Olha, vamos ler o que eu escrevi aqui. Logo, 3,2 vezes 10 a menos 2 mol de NaOH neutralizou completamente, reagiu completamente, com 1,6 vezes 10 elevado a menos 2 mol de H2SO4. Porém, esta quantidade de H2SO4 estava naqueles 4 ml que foram usados da solução. Lá no texto está dizendo que foi pego uma alíquota de 4 ml da solução ácida para poder fazer a titulação. Então é muito importante, pessoal, reler o texto, porque muitas pessoas, distraidamente, as pessoas acham que esta quantidade de mol de H2SO4 está em 1 litro da solução. Não, mas não está, porque foram pegos 4 ml da solução. Então agora a gente termina. Assim, se 1,6 vezes 10 elevado a menos 2 mol de ácido sulfúrico está em 4 ml da solução, você quer saber, proporcionalmente falando, quantos mol estão em cada 1 litro? Mol por litro. Obviamente, passando aqui para ml, né? Para não errar a questão da grandeza da unidade, né? Então, se você fizer essa regra de 3, você encontra exatamente 4 mol de ácido sulfúrico. Portanto, a concentração de ácido sulfúrico nessa solução da bateria vale 4 mol por litro. Mas ali atrás no texto, eles comentam sobre que a concentração tem que ser próxima de 390 gramas por litro. O que a gente pode fazer agora? Você não descobriu que em 1 litro tem 4 mol de ácido sulfúrico? Então veja bem o que eu vou te propor agora. Abra a tabela periódica e descubra quanto que pesa 1 mol de H2SO4. Eu vou te falar. 1 mol de H2SO4 pesa 98 gramas. Ora, é a massa molar. Se 1 mol pesa 98 gramas, 4 mol pesam quanto? 392 gramas por litro. Portanto, 392 gramas por litro é a concentração de ácido sulfúrico presente nessa amostra de solução de bateria, o que condiz, está adequado com a concentração dada ali pelo texto. Ok, pessoal? Muito bem. Gente, e aí,
Podemos usar fórmula matemática? Podemos, mas como eu havia dito anteriormente, eu disse assim, que os números que você usa para balancear o ácido e a base na equação química de neutralização, eles vão interferir na fórmula matemática. Então, vem comigo e preste bastante atenção. Aqui está a reação química, de novo, montada e balanceada. Então, vamos lá. CaVa é igual a CbVb, ou seja, a concentração do ácido, que multiplica o volume dele, é igual à concentração da base, que multiplica o volume dele. Porém, preste atenção, pessoal. O 2, que é o número que balanceia o NaOH na equação química, você vai colocá-lo à frente do CaVa, ou seja, da concentração e do volume do ácido. E, lógico, ao mesmo tempo, o 1, que é o número que você está balanceando o ácido na equação química, você vai colocá-lo à frente da concentração da base multiplicada pelo volume da base. Ou seja, você pega o balanceamento da equação química do ácido e da base e é como se você trocasse os dois de lugar, tá? E aí, isso não pode esquecer o erro mais comum. Existem dois erros comuns. O primeiro é a pessoa não usar esses números na fórmula matemática CaVa igual a CbVb. E o segundo erro, que eu imagino que vocês devem achar que ele é mais frequente, é simplesmente achar que o 1, que é o número que balanceia o ácido, você coloca ele na fórmula matemática à frente do CaVa. E o 2, que é o número que balanceia o NaOH neste exemplo específico, você coloca ele à frente do CbVb. Vocês estão percebendo que não é assim. Você tem que trocar os dois números de lugar. E aí, para a gente confirmar, você calculou ali atrás 4 mol por litro. Veja bem, 2 que multiplica. Qual é a concentração do ácido? É o que a gente quer descobrir. Vezes, qual é o volume que usou dele? 4 ml. É o que colocou no Erlenmeyer. É o titulado. É igual a 1, né? A gente não multiplica, mas enfim, que multiplica a concentração da base de concentração conhecida, ele que é o titulante, ele que é colocado na bureta, que multiplica o volume gasto, né? Aquele volume que foi gotejado, que equivale a 40 ml. Vocês podem usar a fórmula matemática também. Você percebe que ml corta com ml, não é nem obrigatório a passar para litro, não é verdade? É uma questão de análise das unidades. E aí você encontra o mesmo valor. Muito bem, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, mas eu queria te pedir enfaticamente que, veja bem, nessa tela eu peguei um vídeo no YouTube, né, de uma titulação entre o HCl, que é o ácido clorídrico, e o hidróxido de sódio, que é o NaOH, tá? E aqui eu deixei aqui nesta tela o volume do ácido usado, a concentração do ácido, que é aquilo que se quer saber, a concentração da base, que é aquela concentração que a gente já sabe, e o volume gasto da base. É para, quando você assistir o vídeo, você vir aqui e, usando esses dados, descubra a concentração do ácido. E aqui uma sugestão para vocês. Descubra usando regras de 3, usando, né, a equação química, usando as regras de 3, que a gente mostrou nos dois exemplos, mas também eu sugiro que vocês calculem usando a fórmula CaVa é igual a CbVb. Muito bem, vamos mais um pouquinho. Nesse segundo vídeo, que é muito importante, você vai ver um vídeo, né, de um experimento de laboratório onde eles calculam, né, descobrem, na verdade, a concentração do ácido acético, que é o ácido etanóico, presente no vinagre. Então, e aqui uma sugestão, vocês vão perceber no vídeo que não se mostra a concentração da solução de NaOH. Eu estou afirmando para vocês que ela vale, por isso que eu escrevi aqui, considere que a concentração da solução de NaOH, que vai ser colocada na bureta, porque o NaOH é o titulante, porque você quer descobrir a concentração do ácido acético presente no vinagre. Considere que essa concentração do NaOH é 0,1 mol por litro. Por favor, considere, tá? E um detalhe também a mais é que, ao calcular a concentração,
você vai perceber que o vinagre ele foi diluído 10 vezes. Portanto, quando você descobrir a concentração do ácido acético do experimento, lembre-se que essa concentração é após ele ter sido diluído 10 vezes. Pense nisso. Aqui está a equação química montada e balanceada. Veja, CH3COOH é o ácido etanóico, cujo apelido é ácido acético, presente no vinagre. Então, aqui está a equação química montada e balanceada, ácido mais base virando sal e água. Você pode perceber que a proporção entre o ácido e a base é 1 para 1, e isso te permite usar não só as regras de 3, como a gente já mostrou em 2 exemplos, né? Mas você também pode fazer a fórmula CAVA é igual a CBVB, tá? Mas, pessoal, essencial ver o vídeo, por favor. E para terminar a nossa videoaula, eu trago aqui também um terceiro vídeo excelente que eu recolhi no YouTube, mostrando, eles vão pegar um comprimido de aspirina, vão triturá-lo, vão preparar uma solução contendo um comprimido de aspirina triturado com água e álcool, porque eles dissolvem o comprimido de ácido acetil salicílico, concorda? É o ácido acetil salicílico presente naquele comprimido. Eles dissolvem usando água e álcool. E aí, eles vão titular esse comprimido de ácido acetil salicílico, já dissolvido na água e no álcool, e vão usar uma base de concentração conhecida. Ok, eu coloquei aqui para vocês a fórmula estrutural do ácido acetil salicílico, né? Aquele H ligado no O, é ele que é liberado na água, portanto é um ácido que libera apenas um H+, né? Eu trago aqui para vocês também a massa molar dele, né? E a massa de 1 mol dessa substância, você pode conferir na tabela periódica, é 180 gramas. E finalmente, pessoal, neste caso, eu gostaria de mostrar para vocês a resolução desse vídeo, tá? Eu deixei os 2 primeiros vídeos, experimentos, por sua conta, mas eu decidi, nesse vídeo, trazer os resultados experimentais para a gente fechar com chave de ouro. Veja bem, no Erlenmeyer foi colocado a solução de água e álcool contendo aquele comprimido de ácido acetil salicílico que foi triturado, né, para poder dissolver melhor. E na bureta colocaram a solução aquosa de NaOH de concentração conhecida. E eu anotei aqui para vocês. A concentração da base é 0,1 mol por litro. Qual foi o volume gasto durante a titulação? 35,5 ml. Você pode perceber no experimento do vídeo. Ácido mais base virando sal e água. Muito bem, perceba que a proporção entre os dois é 1 mol para 1 mol. Aí vem aquela mesma pergunta que nós já treinamos no exemplo resolvido número 1 e no exemplo resolvido número 2. Qual é a quantidade em mol do NaOH presente na bureta que, ao gotejar e cair no Erlenmeyer, reagiu com o ácido presente no Erlenmeyer? Vamos lá, então. A gente sabe que a concentração é 0,1 mol por litro, ou seja, tem 0,1 mol em 1.000 ml. Mas foram gastos na titulação 35,5 ml. Então, se você fizer essa regra de 3, você encontra que a quantidade em mol de NaOH que reagiu é 3,55 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Ok. Olhe para o balanceamento da equação química. Pela proporção estequiométrica, 1 mol do ácido reage com 1 mol da base. Portanto, 3,55 vezes 10 elevado a menos 3 mol da base necessariamente reagiram com 3,55 vezes 10 elevado a menos 3 mol do ácido, que estava ali dentro do Erlenmeyer, porque agora já não existe nenhum dos dois. Eles viraram ambos sal e água. Muito bem, vamos terminar esse exercício. Sabendo que um mol do ácido pesa 180 gramas, você pode conferir pegando a fórmula molecular dele que está ali na equação química e usando uma tabela periódica para tal. Se você sabe que um mol desse ácido, que é o acetil salicílico, pesa 180 gramas, 3,55 vezes 10 a menos 3 mol dele pesam quanto? Se você fizer essa regra de 3, você vai encontrar 0,64 grama. Portanto, pessoal, a gente descobriu que havia 0,64 grama
de ácido acetil salicílico no comprimido de aspirina que eles trituraram para poder dissolver na água e no álcool para fazer o experimento, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Por favor, não deixem de assistir aos 3 vídeos, de fazer os exercícios relacionados com esses vídeos, tá? Então, até a próxima e muito obrigado.